Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar aí de um assunto que, na verdade, acho que a gente até devia ter tratado sobre ele, inclusive, né, nessa época aí que a gente está vivendo, né? Mas moto parada, o que fazer? Como manter a sua moto parada, né? Então, se você está curioso, confere o vídeo. Esse vídeo aqui, ele foi uma sugestão de um amigo, um inscrito aqui nosso, né? O Marcão, que inclusive, né? Quem não assistiu, tem uma live que a gente fez com ele. O Marcão, para quem não conhece, né? Ele é o presidente do motoclube, do Lord Riders. E são eles que fazem aquele curso de pilotagem gratuito aqui em Curitiba, que eu tanto falo e recomendo para todo mundo. Então, vou deixar até um cardzinho aqui. Se você não viu essa live, assiste lá e a gente tem aí pelo menos 1 ou 2 vídeos no canal também falando, mostrando como que é esse curso. Mas falando do que a gente veio falar hoje, o Marcão, ele, além de tudo, tá virando colecionador de moto, né? Então, ele pediu aí pra gente montar um vídeo, falar um pouquinho sobre como manter a moto, né? Porque independente aí de pandemia ou, né, qualquer coisa do gênero, você às vezes pode utilizar a sua moto só aos finais de semana, o que acontece muito aí para o pessoal que tem moto grande. Você pode, por exemplo, ter mais de uma moto, né, e tá fazendo coleção aí igual o Marcão. E aí você precisa saber como manter essas motos aí que vão ficar paradas. Na verdade, o pessoal fala bastante coisa, tem muita coisa aí sobre o assunto. E eu inclusive tive que ir pesquisar, coletar informações aí, pesquisei um pouquinho na internet. A gente tem que filtrar muito aí o que a gente acha na internet, né? Mas entrei em contato, a gente viu algumas marcas de motos aí que fizeram algumas lives, inclusive falando desse assunto aí no começo da pandemia. Então tem algum filtro já, pelo menos, nesse vídeo aqui. Mas o negócio é extremamente simples, tá? Então, a dica principal é: rode com a sua moto. Pronto, acabou o problema. Um grande abraço e... Não, brincadeira, né? Claro, né? O ideal é a gente rodar com a moto, né? Mas como eu falei, independente das circunstâncias, a gente pode acabar ficando com a moto parada aí na garagem, assim como eu fiquei. E a minha bateria aí foi pro vinagre, né? Tive que trocar a minha bateria, mas ela também já estava com um pouquinho mais de 2 anos. Então, enfim, se a moto ficar parada, assim como a gente, né? O ser humano, você fica muito paradão aí, começa a dar problema, né? E as motos e os carros também são da mesma maneira. Então eu separei aí alguns tópicos para a gente conversar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, o primeiro, e eu acho que o essencial, é a questão da bateria, né? Que provavelmente é o que mais dá problema quando você deixa a tua moto, seu veículo aí muito tempo parado. Então, como lidar com essa questão da bateria? O ideal, como eu falei, é a gente rodar, nem sempre é possível. Porém, se você conseguir pelo menos ali uma vez por semana, dar uma voltinha ali no quarteirão, deixar a tua moto atingir a temperatura padrão dela, né, a temperatura normal de operação do motor, já vai ajudar bastante a vida da sua bateria. Se isso não for possível, o pessoal fala bastante, isso aí até tem muita controvérsia aí na internet, né, de colocar uma borrachinha ou um pedacinho de madeira ali no seu descanso lateral ou no cavalete, para dar uma isolada da moto do chão e para a bateria perder menos carga. Uma outra coisa, agora falando de uma live que a BMW fez, se eu não me engano, falando das motos para a linha das GS mais novas aí, o pessoal diz, por exemplo, que se você simplesmente ligar a sua moto, esperar ela acionar a ventoinha, aí você já pode desligar, você vai manter aí a sua bateria ok. Porém, nem todas as motos carregam, e talvez possa estar falando besteira, mas não conheço exatamente a parte elétrica a fundo assim dessas motos, né? Mas até mesmo acho que as próprias BMWs aí, óbvio, o ideal é você conseguir rodar um pouquinho, dar um pouquinho de giro no motor, até porque isso melhora não só a bateria, né? Tem muita coisa envolvida nesse aspecto de se rodar com a moto. Mas aí também tem um outro ponto, né? Tem que cuidar bastante, principalmente as motos aí que não tem ventoinha, né, que tem ou um sistema de refrigeração, refrigeração a ar, por exemplo. Essa moto precisa de vento, então tem que tomar muito cuidado aí de ligar a moto parada na garagem, deixar ela ligada lá para ela não esquentar, além
do que ela está feita para trabalhar, né? Na temperatura que ela está feita para aguentar. Outro ponto, se você vai ficar realmente aí muito tempo com a moto parada, o pessoal recomenda desligar o polo positivo, aliás, o polo negativo da sua bateria, o polo que normalmente é preto, né? Tem um polo preto e um vermelho, você desliga o preto, o menuzinho, né? O negativo, desconecta ele da sua bateria, se for de fácil acesso também, né? Às vezes tem baterias de moto aí que para você chegar nela dá uma trabalheira, né? E por fim, uma dica que eu acho muito legal, eu até pensei nisso, mas para mim aqui inviabilizou um pouco, porque eu não tenho tomada. Hoje, agora eu estou morando em prédio, então para quem mora em prédio inviabiliza um pouco isso aí, mas existem carregadores que são específicos para bateria de veículos, aí, até para moto, né? Tem alguns que são específicos para algumas marcas, tem alguns inclusive que utilizam aquela tomadinha 12 volts da moto para você carregar, alguns ligam direto na bateria, e aí ele mantém a carga da tua bateria sempre ali, 100%, para você não ter nenhum imprevisto, né? Só que para isso o carregador tem que estar plugado numa tomada, coisa que, por exemplo, eu não tenho na minha garagem hoje, mas pode ser uma solução aí para muita gente. Agora o segundo ponto é o combustível. Assim como todos os fluidos, na verdade, o combustível também vai se deteriorando, vai degradando, vai perdendo propriedades, vai oxidando conforme o tempo passa. Então, a sugestão para combustível é você abastecer a sua moto quando você sabe que ela vai ficar parada, encha o tanque, deixa o tanque cheio e de preferência com uma gasolina premium, não aditivada, tá? Por quê? Porque a premium teoricamente tem uma octanagem maior, tem menos álcool. E aí tem menos água no combustível, então a oxidação vai ser menor. E se você deixar o tanque cheio, sobra menos espaço no tanque para a formação dos vapores e, consequentemente, oxidação não só do combustível, mas das partes internas ali onde ele fica em contato. E aí também já vale uma dica para o pessoal que tem moto carburada. Para a moto carburada, o ideal é quando você vai deixar ela parada, tem uma torneirinha, né? Quem tem moto carburada sabe bem o que eu estou falando, né? Então você para ela na sua garagem e fecha aquela torneirinha e deixa ela ligada até ela morrer, para queimar mesmo todo o combustível que está naquela parte da linha ali, e deixa a torneirinha fechada para evitar aí formação de borra e algum possível entupimento dessas tubulações. E aí a questão de descanso lateral ou cavalete. O que é o ideal? Nem toda moto tem cavalete, né? Mas o ideal é você deixar no cavalete. Existem pelo menos aí dois motivos. O principal deles, sem dúvida nenhuma, é a questão do achatamento do pneu, né? Então, se você deixa no descanso lateral, o peso que o pneu vai ficar segurando é muito maior do que se você deixa a moto apoiada no cavalete. E com o tempo você pode aí dar uma deformada no seu pneu, em especial se ele tiver com uma calibragem inferior do que é o recomendado. Então o ideal aí é, se a moto for ficar parada, coloca ela no cavalete. E um outro ponto que é válido, não sei se chega a ser um ponto tão relevante, mas, por exemplo, fica bem evidente aí nas motos, por exemplo, nas 1200, né, da BMW, com motor boxer. Se você tem um motor boxer ali e você deixa a moto no cavalete, os fluidos vão escoar, né, o óleo nesse caso, em especial, muito mais para um cilindro e o outro vai ficar muito mais seco. Então, quando você for dar a partida na sua moto, um cilindro vai rodar ali praticamente no seco até o óleo circular. É óbvio que isso é por um período curto de tempo, mas isso pode acontecer. Então, se você bota ela no cavalete, todos os fluidos ficam ali alinhados, né, e bem distribuídos no interior das partes da moto. E aí, já fica uma outra dica também, né? Procure deixar sua moto sempre num local plano, se você for deixá-la muito tempo parada. E como eu já falei brevemente ali, né, a quarta dica, quarto item no caso, seria o pneu. Não tem muito segredo, né? O pneu deixa ele sempre muito bem calibrado. Normalmente o pessoal inclusive recomenda você deixar na calibragem máxima do seu manual, né? Porque algumas motos têm ali, por exemplo, o pneu traseiro em especial, né? Você bota X PSI, X libras, se é só piloto. Aí você bota um pouco a mais se tem garupa, bota um pouco a mais se tem bagagem, enfim. Deixa sempre na calibragem máxima recomendada pelo fabricante antes de deixar a sua moto parada. Quinto item, óleo. O óleo, pessoal, ele acaba degradando com o tempo, né? Ele vai perdendo as suas propriedades. Todo tipo de propriedade do óleo, lá, viscosidade, enfim, ele tem N propriedades, né? O que o pessoal mais ouve falar aí é viscosidade.
mas ele tem muitas propriedades físico-químicas que com o tempo vão se perdendo. E é por isso, inclusive, que os fabricantes colocam um prazo de troca de óleo por tempo. Por mais que você tenha rodado um total de 0 km com a sua moto, se passou aquele tempo, normalmente é 1 ano, você tem que fazer a troca dos fluidos. E não só o óleo, todos os fluidos de maneira geral. Cada fluido tem um prazo de validade, né? Fique atento a isso. Porque se ele vencer, você vai rodar com a sua moto, um fluido vencido, o óleo, por exemplo, não vai fazer a lubrificação que ele deveria, o fluido lá, o líquido de arrefecimento, não vai refrigerar a sua moto como deveria, às vezes ele acaba formando até água dentro desses fluidos, ele absorve água, na verdade, né? E aí, fluido de freio, absorve água, você pode perder freio, enfim. Tem N problemas aí que você pode ter se você não tomar cuidado com o prazo de validade na parte do tempo, tá? Então o pessoal normalmente fica bitolado ali a quilometragem, e esquece que as coisas vencem por tempo. Então tenha isso sempre bem anotadinho aí para você ter um controle bacana desses fluidos da sua moto. Sexto item não é um item da moto, mas é um item que eu acho bem interessante também, que é a capa de proteção. Se você mora numa casa ou num prédio que você tem uma garagem coberta, talvez você precise menos da capa, mas eu ainda aconselho a utilização da capa. Óbvio, se ela fica no sol, na chuva, no sereno, enfim, né, é evidente o porquê de uma boa capa com proteção UV e essas outras tecnologias que várias dessas capas possuem hoje. Mas mesmo se você mora numa garagem, consegue deixar o seu veículo numa garagem coberta, a capa protege ele da poeira, protege de animais, né? Então, pode acontecer aí, você pode não ter animal de estimação, gato, cachorro, ou seja, qual for o animalzinho, mas eles estão pela rua, gato em especial, consegue entrar nas garagens aí e acaba fazendo folia, acaba riscando tanque, subindo, arranhando banco, rasgando banco, cachorro come pedaleira. Inclusive, se tiver tempo, se não tiver o editor, corta aí. O editor sou eu mesmo, tá? Mas tudo bem. Quando eu tinha minha CB300, tinha um cachorrinho meu lá e ele fazia xixi na roda. Na verdade, eu não dava muita bola porque não era... Ela tinha roda de liga leve. Eu falei, isso aí não vai enferrujar, não tem problema, né? Achei que o problema fosse talvez só a ferrugem, mas não era. Entre o aro e o pneu, o xixizinho lá do meu cachorrinho foi entrando ali, e ele secava, ele forma como se fosse uma calcificação mesmo. E aí aquilo entre o pneu e o aro aqui, ele começou a formar essa calcificação, e aí óbvio começou a vazar ar por ali, e eu tinha que ficar recalibrando meu pneu com bastante frequência, porque ele ficava baixando a calibragem. E deu uma trabalheira, rapaziada. Sabem, para tirar a roda de moto, dá trabalho, né? Tive que levar num lugar lá, o pessoal tirou, teve que desmontar o pneu, o cara teve que lixar. Quando ele tirou o pneu fora, deu para ver o que tinha acontecido e ele me perguntou na hora, tem cachorro em casa? Eu falei, pois é, né? Tenho. Aí ele me mostrou a roda, tava inteira. Por dentro ela fica bem áspera assim, né? Parece que calcificou alguma coisa ali mesmo. E aí, claro que não segura o ar, né? Ele teve que lixar toda a roda por dentro, teve que fazer um trabalho todo na roda lá para remontar, e enfim. Então, existem diversos problemas aí que isso pode trazer e uma capa pode evitar isso. Só um detalhe com a capa, eu acho importante aí, talvez a proteção UV não seja necessária se sua garagem for coberta, mas eu recomendo fortemente aí uma capa que aguente temperatura, que você possa pôr na moto quente. Eu tenho uma capa aqui. Dá para colocar na moto quente, que ela não vai colar, não vai derreter a capa sem problema nenhum. E aconselho bastante, porque você às vezes chega em casa, vai guardar a moto, às vezes você não quer ali esperar até o motor esfriar, porque leva um bom tempo, né, até ele ficar frio mesmo, para você poder pôr uma capa. Então, essa é uma ideia bem interessante aí, que a capa aguente temperatura. E aí, antes de você guardar a sua moto ali na capa, o ideal é que você guarde ela limpa, para que a poeira, o barro, seja lá o que tipo de sujeira que tiver, não acabe riscando a sua moto, apesar que hoje as capas também algumas têm um feltrinho ali por dentro, que evita, né, esses riscos, mas é sempre bom a gente ajudar também, né? E guardar a moto, se você lavar, espera ela secar bem, seca ela bem, porque colocar a capa com a moto úmida também aí pode gerar outros problemas, né? E aí falando também dessa questão da umidade, a gente tem que
lembrar que gera oxidação em diversas partes. Então, se você tem partes cromadas na moto, ou se a sua moto tem corrente, né, como a minha, lubrifique bem, né, antes de deixar ela guardada para evitar essa oxidação. O pessoal que mora em região litorânea ou em cidades aí que tem uma incidência, né, de maresia, sabe muito bem do que eu estou falando, e esse pessoal tem que tomar um cuidado redobrado para deixar um veículo parado aí, porque senão a oxidação vem e vem forte, né? E lembrando de mais um detalhe, né? Se você vai cobrir a sua moto, deixar ela parada por bastante tempo, é sempre bom você ir lá, dar uma checada nela, até porque você vai ter que cuidar ali da sua bateria, mesmo se você tem um carregador, né? Você vai ter que ir lá, dar uma giradinha no pneu, para o pneu não ficar sempre na mesma posição, não acabar achatando o teu pneu. O pessoal diz que fica quadrado também o pneu, né? Então, você vai ter que ter um cuidado ali, e quando você for fazer isso, já aproveita e dá uma olhadinha, porque já vi acontecer de você acabar fazendo um criadouro de alguns bichinhos não desejados ali na sua moto, né? Então, toma cuidado também com isso. E por fim, o item 7, documentação. O pessoal às vezes deixa a moto parada, esquece que tem moto, né? E esquece de pagar os documentos, esquece que o seguro vence, esquece tudo, né? Então, lembre-se que você tem uma moto lá, use, né? E não esqueça da documentação, porque se você for sair com ela, você tem que estar com a documentação, né, em dia, espera-se, né? E aí também tem que tomar um cuidado para que a prefeitura, né, da sua cidade, aí, seja lá onde você mora, não acabe considerando a sua moto um imóvel e te mande um carnê de IPTU ao invés de IPVA. Beleza, rapaziada? Então, botem as motos para rodar também, viu? Mas, brincadeiras à parte, eu até tinha comentado com o Marcão que eu ia ter que dar uma pesquisadinha aí também, porque a gente sabe uma coisinha ou outra, mas tem tanta coisa que o pessoal fala, inclusive li muita besteira, assim, quer dizer, que na minha opinião é besteira, né? Então, como eu falei, o que tá aqui, eu dei uma filtrada legal, pesquisei em algumas fontes mais confiáveis, usei um pouquinho aqui do instinto que a gente tem, um pouquinho do conhecimento que a gente tem também, para trazer esse vídeo mais mastigadinho com alguns itens aí que a gente tem que tomar um cuidado um pouquinho mais especial. Bom, então, se você tiver alguma sugestão de vídeo, né, assim como o Marcão, no último vídeo eu falei que a gente está praticamente parado aí, não estamos nem rodando com a moto, inclusive, né, tô tomando diversos desses cuidados aí que eu citei com vocês, porém, minha moto não tá ficando parada, porque eu deixei ela na mão do meu pai, e meu pai tá rodando, né, meu pai tá trabalhando na rua ainda, então ele que tá usando a moto aí todo dia. Então minha moto não tá parada, mas quando ela fica um tempo aí, 1, 2 semanas encostada, a gente sempre toma esses cuidados também. Mas se você tiver uma sugestão de vídeo que a gente consiga gravar aqui do nosso estúdio, né? Deixa aí, escreve aí embaixo, manda um direct pra gente lá no Instagram, que é sempre legal ver as sugestões do pessoal. E se eu não souber do assunto, eu provavelmente vou pesquisar para trazer um vídeo bacana aí para vocês. Então, eu acho que o que eu tinha para falar aqui que está na minha pauta, basicamente esses itens. Se você discorda de alguma coisa, também escreve aí, ou se existe algum outro cuidado essencial que eu deixei de falar, porque acontece, ninguém aqui é dono da razão, né? Então escreve aí também que a gente vai aprendendo todo mundo junto e vamos gerando conteúdo. Então eu espero vocês num próximo vídeo. Um grande abraço e falou! Então, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Só a capita da moto, né? A minha é uma capa aí, nada muito especial. Óbvio, elas têm tamanhos, né? Então ela tem que caber... Essa aqui é para Big Trail, dá para pôr a capa mesmo tendo bolha alta e com os 3 baús na moto. E essa aqui ainda tem a proteção UV, apesar que aqui não precisaria. E ela é para alta temperatura, então dá para pôr com a moto quente. E dá para pôr mesmo, já testei. A única coisa que na minha aqui falta, que eu aconselharia ter, ou dá para pôr também, né? Aqueles ilhozinhos, né? Aqui embaixo, assim, é uma bolinha metálica para você passar alguma coisinha aí por baixo, prender um pouco a capa melhor, porque às vezes, dependendo do vento, aqui ainda nessa garagem ainda não pega tanto vento, mas as outras que são mais abertas assim, acaba que bate um ventinho aí de vez em quando, e quando deu uns vendaval aí, essa capa subiu um pouco. Então
daria para prender ela por baixo se tivesse aqueles ganchinhos. Tem algumas capas que tem, é uma outra dica aí para vocês. Por dentro ela tem esse feltro aqui, não sei se vai dar para ver na imagem, né? Mas enfim, para evitar de riscar a motoca.